Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso culto hoje é em ação de graças pelo Dia das Mães, por mais um ano de vida da nossa irmã Mara e pela minha recuperação. Quero agradecer de um modo especial, especialmente às irmãs que estiveram ali comigo, ombro a ombro, se revezando. E em nenhum momento me senti sozinha. Quero agradecer também àqueles que não puderam estar comigo, mas estavam em oração. Glória a Deus pela vida dessa pequena igreja que tem sido bênção na minha vida, sobretudo nesse meu momento. A palavra é uma só: gratidão. Que Deus abençoe vocês de uma maneira especial, especialmente naquelas áreas que vocês necessitam de uma intervenção poderosa do céu. Eu vou ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Vou ler daqui apenas o versículo 13. Romanos 15, 13, diz assim a palavra do Senhor: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos sustentado, nos livrado de todo mal. E em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa pequena igreja, Senhor. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medidas nas vidas de cada irmão e cada irmã nesse lugar. O Senhor é aquele que conhece os nossos corações antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca ou a necessidade se manifeste. O Senhor é aquele que a conhece e já providencia aquilo que necessitamos. E eu só tenho uma palavra, repito: gratidão profunda no coração pelo teu agir soberano através desses irmãos amados deste lugar, em nome de Jesus. Te pedimos que o Senhor aplique essa porção da palavra que será ministrada a cada um de nós, e que nós sejamos inundados por essa esperança viva que é o Cristo. Fala conosco no dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje é uma chamada da parte de Deus para que nós busquemos e confiemos na esperança viva chamada Cristo. Eu tenho visto muito, até mesmo no nosso meio, as pessoas buscando se pendurar em esperanças humanas. A nossa real esperança é o Cristo de Deus. E nós não podemos perder Jesus de vista em nenhum momento. E hoje eu queria trazer essa palavra de encorajamento para os irmãos que aqui estão presencialmente, para aqueles que ouvirão através do vídeo. O contexto aqui fala da imitação de Cristo e da necessidade de simpatia e altruísmo no meio da irmandade. O apóstolo termina com a oração do versículo que nós citamos. Mas que em qualquer outra época estamos necessitados de esperança. Sim, esperança com letra maiúscula. Porque aqui não se trata de uma mera expectação positiva, mas de uma pessoa
chamada Jesus, o Cristo de Deus. Ele é o autor da nossa salvação e o Deus da esperança. Só nele podemos esperar de fato. Só ele é capaz de transformar nossas trevas em luz e mudar a nossa sorte, nos fazendo andar em novidade de vida. E eu repito, eu não quero falar hoje de bens materiais, mas dos bens eternos. Busquemos, pois, ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E veremos a sua glória sobre as nossas vidas. E nesses dias no hospital, as irmãs que estavam comigo ali, elas puderam presenciar o zelo, o cuidado de Deus, através daquelas pessoas estranhas, que não me conheciam, mas que foram de uma benignidade comigo, a toda prova. O cuidado, o zelo, o carinho, a voz mansa, a voz suave, o jeito de falar, porque muitas vezes você está numa situação daquela, você está vulnerável, você está longe dos familiares, e muitas vezes a gente encontra pela frente pessoas grosseiras, sem empatia, e eu encontrei exatamente o contrário. Não só daquelas irmãs que estavam ali me acompanhando o tempo inteiro, mas especialmente daquelas pessoas estranhas, enfermeiras, enfermeiros, médicos, até aquelas pessoas da limpeza, eram extremamente benignas comigo, sem me conhecer. E eu glorifico a Deus por tudo que foi vivido nesses dias. Em sua oração, o apóstolo faz 3 pedidos. Aliás, 2 pedidos, na verdade. Primeiro, que seus leitores sejam enchidos de toda alegria e paz pelo Deus da esperança. Em segundo lugar, que esse enchimento produza um transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nunca foi tão necessário buscarmos experimentar essa esperança viva que se chama Jesus. E eu repito, não estou falando de uma mera expectação positiva, não. Eu espero que aconteça isso, não. Eu estou falando de uma pessoa chamada Jesus, o Cristo de Deus. E diante disso, nós somos levados a algumas considerações a respeito do texto. Em primeiro lugar, estamos vivendo em um tempo em que a desesperança tem dado o mote para a trilha sonora de muitos. Não é incomum ouvirmos os desabafos desalentados daqueles que estão ao nosso redor. A incidência de suicídios tem crescido assustadoramente, até mesmo no meio cristão. São tantos os relatos que o coração chega a entristecer. O que fazer diante dessa realidade tão desanimadora? Eu repito, buscar a presença do Cristo de Deus. Em segundo lugar, a resposta a essa pergunta podemos ouvir dos lábios do profeta Jeremias em seu livro das Lamentações. Ali ele diz: preciso trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que efetivamente nos pode dar esperança? Confiar nos atributos eternos e imutáveis de Deus. A esperança é uma das 3 virtudes teologais. Mais que isso, a esperança é uma pessoa chamada Cristo. Esperança fora dessa perspectiva não passa de uma expectação positiva acerca de algo. Jesus é infinitamente maior do que tudo isso. E nós precisamos
No meio das nossas agonias profundas, a maioria absoluta de nós está fazendo travessias dolorosas, chorosas, em relação a familiares, a dificuldades financeiras e outras tantas dificuldades, e nunca foi tão necessário que busquemos experimentar essa esperança viva chamada Jesus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, no versículo citado, deseja aos seus leitores, na forma de uma oração, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Continuamos tão necessitados dessa oração como nos dias em que ela foi feita. Só o Deus da esperança, que é a própria esperança viva, tem o poder para nos tirar do estado de desesperança e nos encher de toda alegria e paz. Como ele faz isso? Por meio da confiança que devemos ter nele. Como tem sido fácil para muitos deixar de olhar para o Cristo de forma confiante. Muitas vezes nós tendemos a achar que por servirmos a Cristo não atravessaremos vales áridos, desertos abrasadores, enchentes, dificuldades de toda sorte. Tudo é treinamento da parte de Deus para que seus filhos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só quando buscamos experimentar essa confiança plena no Deus vivo, poderemos transbordar dessa viva esperança pelo poder do Espírito Santo. E em quarto lugar, não há esperança fora do Cristo. É quando voltamos ao ponto que já mencionamos tantas vezes. Para que essa esperança viva brote em nós, precisamos nos relacionar intimamente com o Senhor. Cristianismo é relacional, experiencial, não um conjunto de regras, pode, não pode. Na verdade, fomos alcançados e regenerados para experimentar uma viva esperança, diz o apóstolo Pedro. E o apóstolo Paulo, em outro texto, afirma que Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Aí vamos ouvir o que é que o autor de Hebreus diz. Ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele diz ainda que a esperança é a âncora da nossa fé. O desejo do meu coração hoje é trazer essa palavra de esperança para cada um de vocês. Primeiro, ela me toca. Ela toca a profundeza do meu coração. E o que me trouxe aqui hoje? A certeza do agir de Deus. A certeza dessa esperança viva que tem me sustentado pela minha caminhada fora. Não tem sido fáceis os últimos tempos, sobretudo depois da partida do meu marido. Mas estar aqui, semana após semana, é um brado de vitória, de que o nosso Deus é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Que nós possamos sair daqui hoje com um propósito de bradar essa esperança aonde quer que estejamos. Que nós possamos crer que o Deus da esperança vai resolver aquele problema daquele filho, daquela filha, daquela situação financeira, daquela situação de enfermidade no meio dos familiares. O Senhor é o Deus da esperança. E essa esperança, eu repito, é uma esperança que sara, que cura, que transforma, que renova e que nos sustenta. Porque o Senhor é fiel. O que é que essa brevíssima palavra
ela deixa para nós no dia de hoje. Em primeiro lugar, a esperança é a âncora da nossa fé. Em segundo lugar, tem muitos que estão navegando à deriva, a ponto de submergirem nas suas agonias profundas. Mas eu queria dizer a você, o Deus da esperança diz a cada um de nós hoje: confia, porque sua resposta está chegando, sua resposta está sendo preparada, em nome de Jesus. E por último, que possamos voltar à fortaleza como prisioneiros da esperança, como diz o profeta Zacarias. Que o Senhor, Ele fale aos seus corações, que Ele continue ministrando a cada um de nós, à medida que nós vamos para os nossos lares e começamos a enfrentar as dificuldades que nos cercam. O Deus da esperança diz a você: eu estou no controle dessa situação e a sua vitória vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.